todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos no 14º Encontro ENEC Norte-Nordeste aqui em Salvador, congresso organizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Estou recebendo duas referências da especialidade. Estou falando do professor Dr. Ricardo Bessa e da professora doutora Marisa Gabriele. Um prazer imenso recebê-los aqui no nosso stand, do colégio, aqui juntamente com a Bucocast, para poder falar um pouquinho sobre a educação continuada que o colégio vem trabalhando dentro da especialidade. Eu vou começar com a professora Marisa Gabriele. Professora, eu queria que você falasse da importância da educação continuada, da formação, Você tem uma carreira aí dentro da formação do aluno, isso dentro do Colégio Brasileiro, quanto isso é importante para que a gente garanta o futuro da especialidade? Pois é, essa iniciativa do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, ela tem uma suma importância para a formação dos nossos residentes. Então, que serão os futuros especialistas nesse país, Com isto, e apoiado pelo colégio, foi montado há algum tempo atrás, há cerca de 3 anos, que foi inclusive na gestão anterior e com muito apoio atualmente da gestão administrativa do colégio atual, foi montado então o PAER, que é um programa de apoio às residências, E o objetivo principal desse programa de apoio à residência, que não deixa de ser uma educação continuada, é exatamente trazer o residente de várias residências, daquelas residências que são credenciadas junto ao Colégio Brasileiro, para que a gente consiga dar uma formação mais específica, uma formação mais congruente para esses residentes e tornar isto uma questão de um avanço no ensino do ponto de vista da especialidade. Dentro desse programa de educação continuada, professor Ricardo, a gente tem o PROEC também, que é um outro projeto do colégio que faz também esse trabalho de educação continuada, Isso, perfeito. O PROEC é um programa voltado para o membro que é especialista, são aquelas pessoas que são membros do colégio e atuam nas suas respectivas cidades, nas suas respectivas áreas. É um programa também muito importante que já vem a gestões passadas, que continua nessa gestão atual, com apoio total da execução dele, em que ele é organizado pelos nossos coordenadores dos capítulos. Então, os coordenadores dos capítulos, eles mensalmente convidam pessoas da sua região ou outros colegas de outras áreas ou pessoas que são referência em determinados assuntos, E nós temos nossos encontros, geralmente acontecendo aos sábados, onde essas pessoas vão falar de técnicas, de novos devices, enfim, vai existir um intercâmbio, que é um dos pilares principais desse programa, é o intercâmbio entre cirurgiões e saberes, e a atualização do nosso membro. Então é uma oportunidade de valorização do trabalho dos nossos coordenadores de capítulo, juntamente com o trabalho desenvolvido pelos membros do Colégio Brasileiro nas suas áreas, nas suas regiões. Esse tema que nós estamos abordando aqui, falando sobre educação continuada, são duas referências da especialidade que estão inseridas dentro do universo acadêmico, E que tem muita propriedade para falar desse tema. Eu quero aprofundar, obviamente, com vocês. Professor Ricardo, eu queria que você falasse um evento como esse, um ENEC, um evento de grande proporção, numa região muito importante dentro da especialidade, como que isso pode contribuir na formação do aluno com toda essa programação que, falando desse congresso, está apresentando esse 2025? Perfeito. Eu vejo 2 pontos que são fundamentais. O primeiro é o acesso a técnicas, a resultado de pesquisas, a
a metodologias e insumos, desde devices, de técnicas, de substitutos ósseos, que o membro tem acesso, né, que o cirurgião bucomaxilo tem acesso. Então ele para aquele 3 dias da sua rotina que é estressante, que é diária, para estar inserido, imbuído dentro de um mesmo contexto. Então isso aí é fundamental. E outra coisa também que é fundamental é a questão do networking. Eu estava até conversando isso com o representante do presidente da IAOMS, né, que eventos como esses é importante, é vital, o fato da gente conhecer a pessoa por detrás da foto que está lá no website, então você conhecer pessoalmente essa pessoa, você trocar informação, você trabalhar em pontos de dúvidas que às vezes você tem, que às vezes, né, mandar um e-mail é muito frio, ou às vezes você fazer um questionamento é uma resposta que você não tem essa complexidade toda, é muito importante. Então, eu vejo esses momentos, né, dessa educação fundamentais, tanto do ponto de vista da qualidade técnica e científica das palestras que são apresentadas e dos temas relevantes que são apresentados, como também dessa questão desse network de você conhecer as pessoas e conversar com elas. Isso é fundamental para mim. Professora Marisa, a gente sabe que a formação do futuro bucomaxilo passa pelo caminho da residência. Como que você vê essa formação, já que hoje nós temos outros meios de formação, como a especialização? Diga-se de passagem que muitos colegas da bucomaxilo tiveram esse modelo no passado e que são grandes referências da especialidade, mas eu queria pontuar o número de especializações que tem aumentado e que o colégio tem trabalhado para poder, de uma forma, acompanhar essa formação que pode, talvez, no futuro, comprometer, talvez, eu digo assim, a questão da formação do aluno. O que a senhora poderia falar com relação a isso? Em relação aos programas de residências formais, eu acho que eles são a chave ouro para a formação do especialista na área de bucomaxilofacial. Por quê? Porque a residência, ela tem um período de formação extenso, em que o residente ele tem a oportunidade de estar em campo durante a semana inteirinha trabalhando minuciosamente com N tipos de cirurgias, atendendo pacientes, fazendo diagnóstico, enfim, estudando, tem toda a parte teórica, enfim, o residente no Brasil e esses programas de residência, eles são compostos de um período de formação de 60 horas semanais, atualmente com 3 anos para a formação. Então, são muitas horas de aprendizado. O indivíduo, de fato, ele sai completo, né? Porque ele vai aprender os vários tipos de cirurgias, abordagens todas, as técnicas todas. O que eu vejo do ponto de vista dos cursos de especialização? Que, na verdade, isso daí tem que ser um controle minucioso do Conselho Federal de Odontologia. Porque a gente tem que formar bem, tá? Não cabe mais. Lá atrás, a gente começou-se uma formação em que no mundo não existia um curso, um modelo específico, né? Mas a partir daí criaram-se as residências. Então isso daí é uma formação ouro para o indivíduo que quer fazer qualquer tipo de especialidade e principalmente nós da nossa área. As especializações, existem boas especializações, não vou dizer que todas elas entrariam em um mérito ruim, mas existem especializações nos quais o aluno vai um dia no mês, e se você comparar com um treinamento de 60 horas semanais durante 3 anos, obviamente ele não vai aprender, ter a oportunidade de aprender nem 1/6 daquilo que um residente sai como carga, como bagagem de aprendizado. Então, eu acho que se mantém
cursos de especialização nesse país, eles deveriam ser controlados e deveriam ser na mesma modalidade da residência, ou seja, com exigência de carga horária, exigência de procedimentos, para que fique uma formação bastante homogênea. E é um tema que o colégio, né, professor Ricardo, tem discutido bastante, né? Porque, obviamente, uma vez que você não tem esse controle ou a forma como, né, ideal de formar esse aluno, a gente, obviamente, coloca a especialidade numa condição que não tão favorável como deveria ser, né? Verdade. E assim, esse tema você está falando muito bem, que a professora Marisa mostrou, é um tema em que a gente se orgulha muito. Então, se você for falar com os bucos maxilos de uma maneira geral, pelo menos os que são, né, membros do colégio, participam dos programas, todos nós nos orgulhamos muito da nossa formação, porque, como foi colocado, é uma formação que exige muito do cirurgião, exige muita dedicação diária e exige muito aprendizado rotineiro sobre não só assuntos ligados à execução da técnica da bucomaxilo, mas de conhecimento de ambiente hospitalar, de áreas afins, de imaginologia, de patologia, enfim, você acaba tendo uma formação aí que ela é rica demais em conteúdos, né? Não somente da bucomaxilo. Então, isso, primeiro, é uma coisa que todo bucomaxilo, bem formado, ele sempre se orgulha. É da formação que ele teve, né? E outra coisa, o colégio como uma entidade, ele está procurando sempre ter o seu papel colaborativo, consultivo, instrutivo, né? De fomentar essas políticas públicas ou os fóruns no qual nós somos convidados a participar, prisando justamente por isso, né? Uma formação sólida, uma formação pautada em uma carga horária que permita a pessoa que está sendo formada acompanhar o caso do começo ao fim. Então é muito interessante isso, você pegar um caso e ter a oportunidade de iniciar esse caso e terminar esse caso. E entenda, terminar o caso não é você terminar a cirurgia dele, mas é você fazer o pós-operatório desse paciente, é você remover os pontos, é você tratar as intercorrências, é você fazer todo o controle que você precisa fazer desse paciente. Isso aí, na formação do bucomaxilo, é um diferencial. E a gente só consegue ter isso na modalidade ou da forma com que a professora Marisa explicou muito bem. Esse modelo da residência, embora que você pode ter uma especialização, mas só nesse modelo de residência é que você tem esse acompanhamento pautado nesses pilares fundamentais, que é a segurança do paciente, uma auditoria, digamos assim, da formação do bucomaxilo, a integralidade dos conceitos, a multivariedade de conceitos que são apresentados a ele e esse acompanhamento do começo ao final. Isso aí, para mim, é o ponto fundamental e é uma coisa que o Colégio Brasileiro tem procurado fomentar, discutir e avançar cada vez mais nesse assunto. Professor Ricardo Bessa, queria que você fizesse suas considerações finais desse evento aqui, desse podcast, obviamente, aqui do ENEC, suas conclusões de mais um evento aí, de um grande evento organizado pelo Colégio Brasileiro aqui em Salvador. Muito obrigado, Ismael. Muito obrigado a todos. Primeira coisa, dizer que é uma satisfação estar do lado da professora Marisa, né? Uma pessoa que é um incentivo para todos nós. Ela é um farol que nos guia por esses mares, né, tortuosos, tanto da vida docente como da vida de bucomaxilo, né? Dizer que toda a organização do ENEC está de parabéns. Nós tivemos aqui um congresso excelente, né? Do ponto de vista dos conceitos, do tema que foi a parte de inovação e tecnologia, né? E dizer que o colégio segue forte, né? Confiante de que suas ações elas estão tendo o resultado que nós estamos colocando, né? As metas que nós estamos colocando como resultado disso, em que essa educação continuada por e para o sócio do colégio, elas são fundamentais, porque isso é uma parte
integrante e indissociável da formação do bucomaxilar. Obrigado pela sua participação, doutor. Professora Marisa, eu queria que você fizesse suas considerações finais desse nosso podcast e dessa nossa participação aqui no ENEC. Bom, o Congresso está de excelência, tenho certeza que só saiu desse tamanho, né, grandioso, assim, pelo apoio do Colégio Brasileiro, e eu sei o quanto o Colégio Brasileiro incentiva e apoia todos os congressos do qual ele está envolvido, e as palestras aqui estão de excelência. O pessoal que foi escolhido pela comissão científica arrasou, de fato, muito boa. Está um clima muito bom, num espaço excelente. Eu acho que só temos coisas boas para falar desse ENEC. Tá? Então, eu deixo aqui, inclusive, parabéns para a comissão que criou, que organizou o ENEC, e eu acho que esses cursos aqui, o ENEC é um exemplo para a região, ele fortalece e muito o aprendizado das pessoas que vêm aqui buscar algum tipo de incentivo e de aprendizado, né? Então, parabéns ao colégio, parabéns à comissão que participou da organização desse ENEC. Uma honra poder recebê-los aqui no canal da Bucocast. O professor Ricardo Bessa, fica aqui nosso convite quando for a São Paulo. Estamos à disposição, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua carreira. Eu sei que você é um amante das pesquisas, né? Tem essa parte científica de pesquisa, a gente percebe que está se perdendo um pouco, né? Não só na especialidade, mas no modo geral. Então, uma gratidão poder recebê-lo aqui. Muito bem-vindo quando for a São Paulo para a gente poder falar um pouquinho sobre a sua carreira dentro da especialidade. A professora Marisa está um pouco mais próximo, né? Fica aqui o nosso convite também, quando puder, para a gente poder gravar um podcast e falar também sobre a sua carreira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, nós vamos estar colocando na descrição aqui desse vídeo informações sobre o Colégio Brasileiro. Para qualquer dúvida, para que você tire as suas dúvidas. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.